uma cena, filmada originalmente a uma velocidade de 40 quadros por segundo, é projetada em câmera lenta a uma velocidade de 24 quadros por segundo. A projeção dura 1 minuto. Qual a duração real da cena filmada? É importante que você tente resolver o exercício, mas se você já tentou e não conseguiu chegar numa resolução, então, bora resolver. Quais são as informações que a gente consegue retirar do exercício? Primeiro, que a velocidade da filmagem, a velocidade inicial da filmagem, é de 40 quadros por segundo. A velocidade da câmera lenta é de 24 quadros por segundo e a duração dessa projeção em câmera lenta é de 1 minuto. Já transformando esse 1 minuto para segundos, a gente tem que a duração dessa projeção é de 60 segundos. Agora, antes da gente dar uma continuidade na resolução, é importante a gente entender esses conceitos de quadros por segundo, o que é uma filmagem, um vídeo. Um vídeo ou uma filmagem nada mais é do que uma sequência de fotos em movimento. Então, quando a gente olha quadros por segundo, ou FPS, que é a mesma coisa só que em inglês, ele está dizendo a respeito dessa quantidade de fotos que é apresentada por segundo para a gente. Então, quanto maior essa taxa de quadros por segundo, mais fluida uma imagem é. Isso explica, por exemplo, porque quando você está jogando no computador e a taxa de FPS está alta, significa que sua imagem está mais nítida a respeito da fluidez, ela está mais constante, entendeu? Então, quanto mais alta essa taxa de quadros por segundo, maior é a nitidez, a fluidez da sua filmagem. Beleza? Então agora a gente vai voltar para o exercício, para a resolução do exercício. O que a gente tem? Na fórmula do movimento uniforme, a gente considera o seguinte: a velocidade de um corpo é igual à distância por ele percorrida, dividido pela variação do tempo. Quando a gente vai calcular a velocidade de uma cena, uma projeção de cena, a gente considera que a velocidade é igual ao número de quadros dividido pelo tempo que esses números de quadros são dispostos para a gente. Bem similar, é bem parecido com a fórmula da velocidade média no movimento uniforme. Para que tudo isso? Porque quando a gente faz uma filmagem, no caso do exercício, ele fez uma filmagem e depois dessa filmagem pronta, ele alterou a velocidade dessa filmagem, certo? Então ele fez uma filmagem a 40 quadros por segundo e diminuiu para 24 quadros por segundo. É importante observar que quando tem uma mudança de velocidade, não ocorre uma mudança, uma alteração no número de quadros. O que varia é apenas a velocidade e a duração da cena. Quanto maior a velocidade de uma cena, menor a duração dela. São inversamente proporcionais. E por que é importante a gente saber disso, que o número de quadros é constante? Porque é essa relação de constância que vai fazer que a gente chegue numa equação para resolver o exercício. Porque se o número de quadros é constante, isso significa que a velocidade da cena multiplicado pela duração da cena inicial é igual à velocidade da cena multiplicado pela duração da cena final. E as informações que a gente tem a velocidade da cena inicial, a duração da cena inicial é o que a gente quer descobrir. A gente tem a velocidade da cena depois da alteração e a duração da cena depois da alteração. Então é só a gente jogar esses valores na fórmula e a gente vai encontrar de 36 segundos. Esse exercício em si ele não é um exercício muito complicado, mas é importante a gente estar sempre atento a essas pequenas análises de saber o que é uma velocidade, de saber o que é uma filmagem, saber o que é um vídeo, o que é quadros por segundo, porque FPS, todas essas relações, elas são muito comuns no nosso dia a dia, principalmente para quem joga, para quem faz uma filmagem, só que a gente não se atenta para a teoria do que aquilo realmente significa. Então é importante a gente sempre estar atento a esses conceitos, certo? Se você gostou da resolução, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. O meu Instagram vai estar passando na tela agora. Se você já não é inscrito, se inscreve e tamo junto.